satisfacción extraordinaria de poder contar con nosotros en este cúmulo de profesores que hemos ido trayendo del exterior con la doctora Susana Goulart. Ella es profesora en la Universidad de Azores, profesora titular, especialista en historia de las islas y tiene varios maestrados en museografía, en museología, en historia de las islas del Atlántico. Ella, como verán, es una persona muy implicada en el quehacer docente, ha sido una gran investigadora en el marco de la historia de las Azores, que hoy nos va a contar algo así. Ha producido muchísimos libros, entre ellos uno muy interesante que se llama 9 islas, un archipiélago, que es el que nos va a contar un poco. Después se ha especializado también en lo que es la difusión y la puesta en valor por los medios del patrimonio. Tiene una serie de pequeños capítulos en la televisión portuguesa contando anécdotas y hechos singulares del patrimonio en Azores. Ella nació en Agra de Heroísmo, que ustedes saben que es patrimonio de la humanidad, igual que La Laguna. Estudió luego en Portugal continental y ha ejercido su labor docente en la Universidad de Azores. Verán que es una persona muy próxima, muy comunicativa y les va a interesar mucho lo que nos va a contar. Con ustedes, la profesora doctora Goulart. Bom, muito bom dia a todos. Eu tenho muito gosto de estar aqui convosco na Universidade de La Laguna. Queria um agradecimento especial ao professor Francisco Azenar. Muito prazer de estar aqui. Temos vindo a conversar sobre algumas coisas acerca do património e da museologia. Antes de começar a falar, duas questões. Vocês vão perceber bem o meu português? Acham que sim? Se habla despacito, sim. Eu às vezes começo a entusiasmar-me e começo a falar muito rápido. Se isso acontecer, por favor, Susana, calma, está bem? Não tenham problema. Segunda questão, eu sou surda deste ouvido, do direito, praticamente zero. Portanto, se vocês quiserem conversar comigo e eu repetir, às vezes não é por não perceber, mas é por não estar a ouvir bem. Mas não se preocupem, porque eu tenho otosclerose, que se pensa que era uma doença que levou à surdez de Beethoven. Surdo Beethoven. Não é qualquer pessoa que tem mesmo a doença de Beethoven, quase que é uma honra já para escolher uma doença em grande. Mas é só para justificar, se por acaso eu não vos perceber, é porque o som, às vezes, eu ouço bem deste lado, geralmente tenho tendência a pôr a cara mais deste lado. Tá bom? Pronto, então como disse o professor Francisco, eu sou professora de História e professora da área da Museologia na Universidade dos Açores e tenho aqui o meu mail, se vocês depois quiserem alguma dúvida, alguma informação, partilhar algum dado através do mail, estão à vontade para contatar comigo. Ok. Eu queria também falar do meu centro de investigação. Vai para trás. O meu centro de investigação, que é o CHAM, o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, também tem ali o site, porque é um centro grande, com 300 e tal investigadores, é grande para a escala onde nós estamos. Tem uma cátedra Unesco na área da arqueologia subaquática e tem investigadores que trabalham áreas da história e do património muito diversa e, portanto, é um centro onde eu me estou incluída para desenvolver alguns projetos que são interessantes. Eu vou contar aqui o tempo para não ultrapassar até às 10h30. Vou falar da história dos Açores nesta primeira fase. Fiz uma seleção, é difícil em 45 minutos sintetizar 500 anos de história e, portanto, vou tentar dar uma visão mais geral e aquilo que me parece... Ok.
Em primeiro lugar, o espaço, para termos uma noção importante do quão é relevante a posição dos Açores no meio do Atlântico. E este abraço que se faz quer com o arquipélago da Madeira e quer com o arquipélago das Canárias, mas também, embora de forma mais morosa, com o arquipélago de Cabo Verde. E já falarei o porquê de trazer também a Cabo Verde à nossa partilha de conhecimentos. Esta posição geográfica dos Açores vai ser fundamental para nós percebermos algumas ideias pré-concebidas sobre aquilo que é a história, a cultura e o património dos Açores. São ilhas, mas não são apenas ilhas, são ilhas muito isoladas do resto do continente europeu. Portanto, estão distantes de tudo e isto é uma marca que vai definir muito a forma como os Açores e os açorianos se veem e se constroem a si próprios. Os Açores são compostos por 9 ilhas, o grupo ocidental com as mais pequenas que estão mais perto dos Estados Unidos, o grupo central com 5 ilhas e o grupo oriental, São Miguel, é onde está o Departamento de História da Universidade dos Açores. Eu pus ali só para terem uma comparação de quão pequenos nós somos. Os Açores são cerca de 240 mil habitantes. Os últimos censos que tivemos foram em 2011. Só para compararem com a população das Canárias, que é muito, muito, muito maior. E temos uma densidade também bastante mais escassa, que de facto faz toda a diferença na forma como todo o processo económico, o processo cultural e o processo social se desenvolve. São Miguel, que é a ilha maior em território, também é a ilha que atrai mais população e, portanto, cerca de 50% da população dos Açores está na ilha de São Miguel. Alguma questão até agora? Perceberam tudo? Sim? Ok. O povoamento dos Açores, ao contrário das Canárias, os Açores eram completamente desertos no século XV, não tinham qualquer população. Curiosamente, em 2017, na comunicação social e através de alguns investigadores ligados à universidade, tem havido notícias sobre o anterior descoberta dos Açores e o povoamento dos Açores no século XIII e no século XIV. Tem havido algumas investigações na área de grutas e de pequenas peças, construções em pedra, e tem levantado a polémica de que os Açores teriam sido povoados antes dos portugueses, antes do século XV. E nós temos aqui, de facto, uma discussão académica, é claramente uma discussão académica entre estes dois polos. Uns dizem, sim, os Açores foram povoados, vocês vão ver a gruta A, vão ver a pedra B, e aquilo mostra que há, por exemplo, povoamento de inspiração italiana e que os italianos estiveram lá e construíram estas estruturas. E os outros investigadores dizem, não é possível, aquilo não passam de infraestruturas de apoio à economia, por exemplo, para pombos, para pássaros, e que, portanto, são uma construção tipicamente portuguesa do século XV e do século XVI. Portanto, em 2017, na comunicação social e mesmo nos circuitos da universidade, debateu-se muito, a questão é, quem é que afinal descobriu os Açores? Um pouco era esta questão. Deixem-me dar, é uma opinião, ainda sem grandes alicerces académicos, portanto precisamos de investigar mais e de estudar mais os dados que existem, mas eu não tenho dúvidas que os Açores eram conhecidos antes do século XV. Não tenho dúvidas. Os mapas do século XIII e do século XIV lá põem as ilhas um pouco mal desenhadas, é certo. Nem sempre põem as 9 ilhas, às vezes põem 4, 6 ou 7.
Mas os Açores, sabia-se que havia ilhas ali, como se sabia que havia as Canárias, a Madeira, havia ilhas dos Açores, e portanto não tenho dúvidas que no século XIII, pelo menos dentro das cidades italianas e também na Península Ibérica, havia a noção de que havia algumas ilhas de fronteira neste Atlântico Norte. Agora, tenho mais dúvidas e sérias dúvidas de que tivesse havido um efetivo desembarque e povoamento destas ilhas. Até porque a tecnologia da construção marítima, a construção dos barcos e as capacidades de navegação na época, não sei se daria o suficiente para chegar às ilhas, desembarcar e montar infraestruturas. Até porque o grande problema dos Açores, e será determinante para os Açores nunca terem tido um desenvolvimento muito forte, é o problema da costa insular. A costa das ilhas é muito agreste, o Atlântico é muito agressivo e nós só temos nas 9 ilhas dos Açores praticamente 2 bons portos, o de Angra e o da Horta. E portanto temos 9 ilhas, todas elas banhadas pelo Oceano Atlântico, mas são sempre portos muito pequeninos, perigosos, muito escarpados, que não dá para ter barcos de grande dimensão. E, portanto, a economia da ilha é muito limitada por causa da acessibilidade para com o vizinho, que é a outra ilha do lado. E o facto de só termos 2 bons portos naturais, o de Angra, já no século XVI, e o da Horta, na Ilha do Faial, já a partir do século XVII e XVIII, faz com que eu tenha a ideia de que não seria fácil, de acordo com as técnicas do século XIII ou XIV, chegar aos Açores, desembarcar facilmente em qualquer ilha e começar a montar um pouco de povoamento, que depois desapareceu, não há vestígios desse povoamento. Se ele existiu, nós não temos nada escrito e só temos aquelas construções pontuais que nos dão estas pistas, mas que não nos dão dados em concreto para dizer, sim, os Açores foram povoados pelos italianos no século XIII. Não acho que seja possível fazer esta afirmação. E, portanto, a ser verdade esta linha, não muda a história dos Açores, muda a pré-história dos Açores, porque a história dos Açores faz-se claramente com a descoberta dos portugueses. Deixa-me pôr para trás. A descoberta dos portugueses no século XV. E, portanto, vão de Portugal continental para as ilhas. Naturalmente, aqui para Santa Maria primeiro, que fica mais perto, depois São Miguel, o grupo central e só depois o grupo oriental. E, portanto, vão-se aproximando das ilhas que estão mais perto de Lisboa e que seria possível. E mais, muitos dos povoadores que vão para os Açores tinham estado primeiro na Ilha da Madeira. Portanto, há um salto continente português, Madeira, Madeira, Açores. E depois outros vão diretamente de Portugal para os Açores. Mas no século XV este processo vai acontecendo. Também temos, logo em 1450, povoadores oriundos do norte da Europa, nomeadamente flamengos da Flandres, que vão povoar principalmente o grupo central, a Ilha Terceira, a Ilha de São Jorge, a Ilha Terceira e São Jorge, por exemplo, são povoadas logo a partir de 1450, 1460 por flamengos. E a verdade é que esta ligação foi bastante importante para a economia, para a sociedade, para a cultura. Nós temos bastantes, ou temos alguma arte de origem flamenga que certamente vai beber muita desta aproximação entre o norte da Europa e os Açores, mas de uma forma geral, aquilo que nós temos é um povoamento dos Açores fundamentalmente originário do continente português. E por isso falamos
português, e temos uma matriz cultural claramente de raiz europeia. Para além do contributo da Flandres, e este é importante porque no século XVI, o primeiro censo que nós temos de Portugal é de 1526, o rei Dom João manda fazer um censo, e sabemos que em Portugal haveria cerca de 1 milhão a 1 milhão e meio de população. Portanto, é este milhão que vai para Madeira, Açores, Brasil, Oriente, e portanto que se tem que espalhar por todo o mundo, que é o Império Português. É pouca gente. E por isso eu penso que há uma clara estratégia por parte da coroa portuguesa em pedir ajuda à Flandres para tentar povoar os Açores, o grupo central, e também o facto de ter necessidade de ir buscar população em África para povoar Cabo Verde. Já não havia portugueses em número suficiente para povoar Cabo Verde, para além, naturalmente, também das condições do clima em Cabo Verde, que eram bastante desconfortáveis para a população habituada a um clima mais europeu. Mas a verdade é que os portugueses, 1 milhão é pouco para estar em todo o lado. E, portanto, há esta necessidade de procurar parceria com outras áreas para povoar. E se os Açores têm povoamento europeu, claro, do continente, em Santa Maria, São Miguel, começamos a ter flamengos no grupo central. O meu nome, Golarte, é de origem flamenga, como temos Betancourt, origem flamenga, e muitos outros de origem flamenga para o grupo central. E quando chegamos ao grupo mais pequenino, as duas ilhas Corvo e Flores, já não temos praticamente ninguém que consiga e que queira povoar as ilhas dos Açores. E por isso, no Corvo, nós sabemos que os primeiros povoadores eram escravos, negros, oriundos de Cabo Verde. Portanto, estavam em África, fizeram um salto Cabo Verde, África, Cabo Verde para o Corvo. E, portanto, os primeiros povoadores do Corvo foram de origem africana e praticamente durante todo o século XVI foram escravos negros no Corvo. E, portanto, este povoamento faz um bolo com muitos ingredientes. Que o Corvo, vejam, são 17 km², muito pequenina, e no censo de 2011, com 430 habitantes, e o Corvo é a ilha completamente desabitada e tudo centrado no canto junto ao mar. Desabitado, a população, os 400 estão aqui, e depois a pista do aeroporto, junto ao mar, e portanto está tudo concentrado em 17 quilómetros, meia dúzia deles é que são capazes de ter povoamento. E por isso é que nós temos aqui a centralidade do arquipélago no Atlântico Norte, com esta ligação à África, Brasil, continente europeu, que faz com que de facto os Açores sejam esta placa giratória de gentes, de culturas, de inspirações. Ok. Do ponto de vista económico, é uma economia muito rural, muito baseada no setor primário, e que foi fundamental para justificar uma bipolarização social muito grande que se vê ainda hoje. E isto porque na Ilha Maior, a Ilha de São Miguel, 700
e pouco quilómetros quadrados. A terra é muito fértil, a terra produz muito, é uma terra rica. E logo a partir do século XV e século XVI, os primeiros povoadores mais ricos conseguiram aglomerar e ser proprietários da maior parte desta terra rica. E, portanto, muita terra, mas concentrada na mão de poucos. A população vivia dependendo da terra dos maiores. Arrendavam a terra, cultivavam, mas a terra não era sua, mas dos grandes. E isto criou uma pobreza muito grande, que foi visível e é visível até hoje. Deixem-me dar um exemplo. Ainda hoje, por exemplo, na freguesia das 7 cidades, há uma luta porque nós temos os terrenos quase todos das 7 cidades pertencem a uma ou duas famílias e as casas da população estão construídas em terrenos que são dessas famílias. Portanto, a casa é das pessoas, mas o terreno é dos grandes senhores que vêm de há séculos atrás. E o problema jurídico que está a acontecer agora é porque esses proprietários querem aumentar a renda do terreno e há a luta dos proprietários que não querem pagar uma renda maior pelos terrenos onde têm as suas próprias casas. E isto tem a ver com a forma como a terra se distribuiu no século XVI, XVII e XVIII. Terra muito boa, muito fértil, foi arrebanhada pelos mais poderosos e o resto da população ficou muito dependente e acabou por ter uma pobreza constante. E esta é uma realidade em São Miguel e um pouco na Terceira. No resto do arquipélago, houve uma distribuição mais paritária da terra, ou seja, cada um tinha um bocadinho de terreno seu e que conseguia cultivar o suficiente para comer e já não havia os grandes e os pequenos. Era tudo bastante mais paritário. É por isso que, por exemplo, até hoje se diz que a população de São Miguel é diferente das outras, mais trabalhadora, mais séria, com ar mais pesado, ao passo que na Terceira são mais brincalhões, adoram o carnaval, têm as touradas, que dizem que é de inspiração espanhola e que, portanto, têm uma outra forma de se comportar. Nem parecem quase irmãos de ilhas, mas tem a ver com esta forma como a economia se desenvolveu. Um trabalho que foi publicado agora em 2017 sobre a pobreza no arquipélago dos Açores diz que 70% dos pobres hoje estão na ilha de São Miguel. Portanto, nós perguntamos a forma como a história, sim ou não, condiciona até o século XXI a forma como as populações se organizam. Portanto, em 2017, 70% dos níveis de pobreza estão todos na ilha de São Miguel. Portanto, é um dado importante para perceber se tem raízes no século XVI e XVII e a forma como não foi possível quebrar essa pobreza ao longo dos séculos. Portanto, a primeira questão a nível da história dos Açores é um grande peso do setor primário. Só há cerca de 30 anos, 40 anos, é que o setor dos serviços, o setor terciário se desenvolveu. Mas até à década de 60 e 70, a agricultura e o gado eram fundamentais. E temos um predomínio, por acaso não penso que aqui nas Canárias, em várias ilhas, também será o mesmo, temos uma economia que se diz por ciclos. No século XV e XVI, os cereais, XVII, o vinho. No século XVIII, uma produção muito importante que é a laranja. A laranja produzida em São Miguel e na Terceira, mas essencialmente a laranja de São Miguel, era muito produzida e era exportada para Bristol, para a Inglaterra.
e depois ficou com uma doença. As laranjeiras ficaram doentes a partir de 1860. As laranjeiras começaram a ficar doentes por uma doença chamada lágrima e começou a decair o cultivo das laranjeiras, ao mesmo tempo que a laranja de Sevilha começou a concorrer nos mercados ingleses. E, portanto, estes dois fatores, a doença da árvore mais a concorrência da laranja de Sevilha, fez com que a economia deixasse de estar baseada na laranja e começasse a surgir o gado, a criação de leite, as pastagens, as vacas, que dominam hoje em dia o território paisagístico das Ilhas dos Açores. E hoje temos muito a agropecuária e o turismo. Com a decadência da laranja no século XIX, como eu tenho aqui da laranja no século XIX, houve um grande investimento nas plantas agroindustriais, chá, tabaco, linho, mas acima de tudo o chá e o tabaco, o ananás, foram 3 produtos que conseguiram no século XVIII e XIX tentar ultrapassar os limites da produção da laranja. Mas seja como for, a verdade é que há sempre uma bengala, que é um produto mãe, que consegue ir alimentando a economia das ilhas. Esta ideia de uma igreja, de uma sociedade profundamente rural, profundamente dependente de um setor primário, conduz na história a uma sociedade que é profundamente religiosa. Quando nós perguntamos quais são as principais características dos Açores, dizem que são muito religiosos, não só porque há muitas igrejas, mas porque há muitas manifestações religiosas. E uma pergunta que eu gostava de conversar convosco e de discutir convosco, até podendo fazer uma comparação com a realidade do arquipélago das Canárias, é se esta profunda religiosidade é um efeito do isolamento, primeiro, das dificuldades dos vulcões, ou seja, fazia um tremor de terra, havia um vulcão e as pessoas iam rezar a Deus Nosso Senhor para tentar acalmar as agruras do território. Ou esta expressão que no século XX, 1920, 1930, começa a ser muito falada, que não é um isolamento, mas um insulamento. Eu não sei se aqui nas Canárias tem este termo, que é mais do que isolamento, estar sozinho, é um insulamento, é um isolamento dentro de uma ilha, é uma coisa ainda mais grave, ainda mais carregada, mais pesada. Até porque nós temos uma distância, aqui não se consegue ver bem, estamos distantes quase 4.000 quilómetros dos Estados Unidos, 3.900 quilómetros distantes dos Estados Unidos da América, é a distância do Corvo das Flores para os Estados Unidos, e estamos a 1.400 quilómetros de Lisboa. Portanto, estamos ali isolados naquele Atlântico muito a norte, a meio caminho entre a América e a Europa, e se este isolamento provocou, de facto, uma experiência religiosa que é visível até hoje. E por isso queria aqui uma primeira devoção popular, que são as romarias. O que a tradição nos diz é que as romarias começam agora, depois do Carnaval, e vão até à Páscoa. Só homens que percorrem a ilha de São Miguel toda, uma semana a pé, com a mochila atrás, uma semana a percorrer a ilha toda, e param em todas as igrejas dedicadas a Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Misericórdia, param em todas as igrejas dedicadas a Nossa Senhora. E o argumento é que isto remonta ao século XVI,
precisamente devido às erupções vulcânicas e aos tremores de terra que se fizeram sentir em São Miguel, e para pedir o clamor divino começaram a percorrer a ilha toda a pé. Vou-vos só mostrar um vídeo para vocês verem o Ave Maria que é cantado agora. Lá estão a começar a fazer as reuniões de romeiros, eles reuniram-se em janeiro e fevereiro, há uma preparação doutrinal, mental para fazer a caminhada, e é mesmo de sábado a sábado. E na Vália Páscoa, uma segunda devoção que é muito característica dos Açores, que é a devoção à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo, que se desenvolve em várias manifestações. Uma delas é em comida, nas chamadas sopas do Espírito Santo, que é uma sopa com carne, pão, vinho, e que é oferecida a toda a gente que passa na freguesia. Se repararem aqui nesta fotografia, isto é uma fotografia da década de 1940, em Angra do Heroísmo, e é uma sopa oferecida na rua, em público. Isto aqui é pão, uma mesa de pão comprida, e que depois toda a população vai comer o pão e a sopa com carne e com vinho, que acaba por ser um pouco, se nós pensarmos bem na Eucaristia das missas, acaba por sempre ser o sangue do Senhor, que é o vinho, a carne do Senhor, que é a carne, e o pão que foi distribuído na mesa dos apóstolos. E, portanto, tem estes símbolos muito cristãos, muito católicos, de partilha eucarística nestas sopas de Espírito Santo, que geralmente começam depois da Páscoa. Entre a Páscoa e o Espírito Santo, começam a haver estas sopas, e que têm um caráter fraternal muito grande. No século XVI e no século XVII, estas sopas serviam para alimentar os pobres. Portanto, eram abertas àqueles que mais necessidade tinham. Hoje em dia, são uma festa. E qualquer pessoa passa e é convidada, vem comer umas sopas. Vem comer umas sopas e, portanto, acaba por ser um sinónimo de partilha e de alegria. A devoção ao Espírito Santo tem também uma componente mais material, que são estes edifícios, estas casas do Espírito Santo, os impérios. Eu trouxe-vos, há impérios por todas as novilhas. Quase todos os lugares e freguesias têm uma casinha destas dedicada ao Espírito Santo. Mas eu trouxe-vos aquelas que eu acho que são mais bonitas, são mais pitorescas, que são os impérios da Ilha Terceira, porque são assim todos pintados com cores muito alegres, rosa, verde, vermelho, amarelo, azul forte, e são, se repararem na fotografia, este é de 1881, e tem a coroa do Espírito Santo lá em cima, com a pomba, a simbolizar o Espírito Santo, e estas características estão em todas as construções. Portanto, são as casas, os impérios, também se chamam os teatros do Espírito Santo, e que na Terceira têm esta alegria na forma como o edifício é partilhado. Eu penso que também trazia aqui uma folia, um hino, mas também acho que não... Acho que também não vai ter som. Este é o hino do Espírito Santo. Com estas... Mais uma vez, homens, hombres, não morreres. Professor Francisco assistiu já a alguma festa? Por mim se leva ao Senhor.
nós temos depois eu falei-vos primeiro numa economia profundamente rural até à década de 1970, e temos, naturalmente, há pouco o professor Francisco estava a dizer, quando há um ciclo ou um produto económico que cai, geralmente uma das consequências sociais é uma profunda imigração da população, e nos Açores nós temos claramente também esse fenómeno. Há uma decadência económica e há uma grande saída da população. Neste quadro, vocês conseguem perceber, na década de 60 e 70, como é dramática o volume da imigração, essencialmente para Estados Unidos e Canadá. No século XVIII para o Brasil, e a partir do século XIX começa para o norte dos Estados Unidos mesmo, e no século XX, é claro, Estados Unidos da América, e a partir de 1953 para o Canadá. Depois temos algumas bolsas, Bermudas, Havaí, mas acima de tudo, Brasil, sul do Brasil, Estados Unidos da América e Canadá são o volume das... E com esta imigração viajam também as manifestações de caráter religioso, como é, por exemplo, as festas do Espírito Santo nos Estados Unidos da América ou as festas do Espírito Santo no Brasil, que vão replicar nesses espaços de recolha as devoções e as tradições e a forma. E, por exemplo, aqueles... Desculpem. Desculpem. Aqueles foliões que estavam a cantar, aquela é uma festa que se faz na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas no mês de julho. Ou seja, e o Espírito Santo nunca é em julho, o Espírito Santo calha sempre nas 5 semanas depois da Páscoa, e portanto, como é uma festa móvel, mas não tem que saber, são 5 domingos depois do domingo de Páscoa. Ora, para efeitos turísticos, o que a Câmara de Ponta Delgada começou a fazer foi replicar esta festa em julho por causa do turismo. E tem havido críticas no sentido de se desvirtuar as festas do Espírito Santo, colocando-as num tempo que não é o tempo comum e que se está, de certa forma, a desvirtuar a essência do Espírito Santo. Mas a verdade é que esta festa, calhando em abril ou maio, o volume de turistas e de imigrantes é muito pequeno e, portanto, tenta-se aqui. Mas tem havido uma crítica do ponto de vista de uma economia cultural que se pretende potenciar no mês forte, mas que na prática acaba por não ser feita no momento adequado. Uma outra questão em relação aos romeiros, que vos mostrei, houve um projeto também da Secretaria de Turismo, da Economia e do Turismo, de tentar criar um trilho dos romeiros para ser feito durante todo o ano por qualquer pessoa, uma caminhada, que não tinha que ser feita especificamente pelos romeiros, eram seguir os trilhos. Também se levantou uma polémica, porque estes romeiros, isto é quase uma caminhada espiritual, devocional, interiorizada, eles não falam praticamente com ninguém, e os meses de janeiro e fevereiro são de preparação. Todas as semanas eles têm uma hora com o padre e fazem uma assembleia de preparação antes de começar na romaria. E a crítica que se fazia era, tornando as romarias viáveis durante todo o ano e por qualquer pessoa, também desvirtuava o espírito mais intimista e mais religioso das romarias. E, portanto, nós temos estas devoções antigas que remontam ao século XV e XVI, mas que estão a tentar ser adaptadas ao século XXI, embora com algumas resistências. E, portanto, é uma questão, também gostava de discutir convosco, de saber como adaptar e qual o posicionamento que nós devemos ter do ponto de vista de uma praxis cultural em relação a essas tradições que têm que sobreviver no século XXI e qual é a nossa margem de flexibilidade com efeitos económico-turísticos ou então manter uma traça profundamente cristalizada para garantir a autenticidade. Entre autenticidade e modernidade, este diálogo para nós pensarmos qual é a nossa posição. Uma outra
devoção muito profunda é o Santo Cristo dos Milagres, mais uma vez por causa do isolamento e do facto de serem ilhas vulcânicas, dos terremotos, que levou a esta imagem que até do século XVII, que dizem que foi feita precisamente em Espanha e que foi comprada em Espanha e levada para São Miguel. Uma outra versão diz que houve duas freiras que foram a Roma no século XVI e o Papa Paulo III ofereceu a imagem e elas trouxeram para as ilhas, portanto temos esta dupla origem. E temos uma procissão, eu também não sei se vai dar, e nos Açores aquilo que é valorizado do ponto de vista do governo e da política é a natureza dos Açores, ou seja, estamos a vender os Açores no turismo como um destino de natureza, de paisagem. Vou-vos mostrar lá algumas passagens. Portanto, aquilo que se vende é esta paisagem, né? A ilha do Pico ao longe, vista da ilha de São Jorge, é muito bonito. O que se vende é a exuberância da Ilha das Flores com as ribeiras completamente virgem, ou a Lagoa do Fogo, também de origem vulcânica, na Ilha de São Miguel. Estas são as paisagens do ponto de vista de um turismo que queremos divulgar. Os Açores são um destino fundamentalmente de natureza, sustentável, domesticada, mas temos sentido, de facto, este investimento muito forte na área temos reservas da biosfera, as proteções pela Unesco, as áreas protegidas da natureza, etc. Mas a verdade é que, a nível da história dos Açores, como vocês virem, nós temos imensos equipamentos de caráter interessante. Este, em cima, é um centro de artes contemporâneas, que foi construído em São Miguel numa antiga fábrica do álcool do século XIX. Tivemos a produção de batata doce, a batata doce para a produção de álcool. O álcool era um produto que no século XIX, por causa do vinho do Porto, para queimar o vinho do Porto tinha muita exportação, e esta fábrica foi uma fábrica de álcool no século XIX, que naturalmente depois entrou em decadência e foi readaptada para um centro de artes contemporâneas. Portanto, temos este património edificado que tenta obter novas funcionalidades e reutilizações. Temos uma arquitetura típica que é muito diferente de ilha para ilha. O que eu vos trago aqui, por exemplo, é uma casa típica da Ilha do Pico, que é muito diferente de uma casa da Terceira, ou de uma casa da Ilha do Faial, ou de uma casa da Ilha de São Miguel. Estas, por exemplo, têm sempre a loja para guardar os animais, a parte da habitação é sempre a parte superior, em cima, com acesso de escada exterior. São casas muito típicas, mas eu não tenho esta casa na Ilha Terceira. Por exemplo, a casa na Ilha do Pico tem, geralmente, neste lado, um poço de água, uma reserva para guardar água. Porquê? Porque a Ilha do Pico é a ilha mais nova do arquipélago. Foi aquela que apareceu mais tarde. E então tem um solo muito poroso. E a chuva desaparece toda no solo. E, portanto, o único local nos Açores onde eu encontro tanques junto à casa é na Ilha do Pico, precisamente porque era preciso armazenar água para o cotidiano. Nas outras ilhas eu não tenho tanques porque, de facto, havia uma pluviosidade bastante forte e os terrenos permitiam a sustentabilidade nas lagoas e as ribeiras, etc. Portanto, temos um património muito diferente, que nós conseguimos associar uma experiência, uma informação para perceber porque é que a casa é assim e não é de outra forma, mas a verdade é que o investimento do ponto de vista da proteção da cultura continua muito direcionado para um património de natureza e de paisagem e as questões têm sido mais fragilizadas.
O que não significa que logo em 83 tínhamos tido a cidade de Angra do Heroísmo classificada como centro histórico pela Unesco. Mais recentemente, em 2004, a Ilha do Pico, a paisagem vinícola, classificada também como património, com vinhos bons. De resto, nós temos uma variedade de museus extremamente grandes. Os museus tutelados pelo Governo Regional, imensos, a partir, deve ter sido o que aconteceu também aqui, a partir da década de 1980 e 90, aumentaram imensos museus de autarquias, de câmaras, de juntas de freguesia, de associações, museus particulares. Houve um grande aumento, e as coleções visitáveis, que agora criou-se esta categoria, que são museus, ou seja, são coleções que são visitáveis, mas que não cumprem os requisitos necessários da Lei Quadro de Museus. Não estão sempre abertas ao público, não têm serviço educativo, não cumprem um conjunto de requisitos para serem consideradas museus. E então cria-se esta categoria de coleções visitáveis. E, portanto, a questão, para terminar, era precisamente esta, que talvez pudéssemos depois partilhar. Qual o turismo e quanto turismo? Por exemplo, posso-vos dizer que a partir de dia 1 de abril agora, de 2018, há áreas nas ilhas que vão ser reduzidas o número de entradas. Por exemplo, uma área chamada da Caldeira só pode ter agora 250 pessoas, é o limite máximo, não entra mais gente. Portanto, vai uma norma que vai entrar agora a partir do dia 1 de abril. E as pessoas só podem estar lá 2 horas, ao fim de 2 horas têm que sair para deixar entrar outras. Portanto, está a haver a tentativa de suster o volume muito grande que turismo. Portanto, a questão é, turismo que turismo? Qual é o património que queremos proteger? Se é tudo, se há que fazer uma seleção, e havendo essa seleção, que critérios? Porquê este e não aquele? E é sempre uma escolha tão complexa desta seleção. E também as questões que são relevantes, que é verdade que são 9 ilhas, mas durante muito tempo os museus apresentavam sempre a mesma coisa, uma cozinha tradicional, e então nós íamos por todos os museus, cozinha, 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 tudo igual. Nos últimos anos tem-se tentado encontrar um sistema de complementaridade. Uma ilha deve, por exemplo, a Ilha do Pico, tem uma tradição imensa na área da baleação, da caça à baleia. Então, no Pico, 2 coisas importantes para mostrar no Pico: produção de vinho, que é bom, principalmente o branco também, o vinho branco, produção vinícola e baleias, é do Pico. Nas flores, estamos a tentar apostar na questão do imaginário da pirataria e dos corsários, porque a Ilha das Flores, como é a ilha mais ocidental, era uma ilha que era muito atacada por piratas e por corsários. Então, tentar desenvolver as questões de um turismo baseado nesta plataforma estratégica que é os Açores e a passagem de muita gente. A terceira tem a zona classificada. O Corvo é como se fosse um pequeno presépio, ali muito pequenino. Portanto, estamos a tentar encontrar aquilo que é a identidade, que é sempre também difícil de dizer qual é, e geralmente nunca é uma, mas tentar encontrar uma força maior de uma determinada ilha e explorá-la. Senão o pobre do turista e o pobre do visitante anda nas 9 ilhas e vê cozinhas em todo o lado. E vê arados agrícolas todos iguais em todo o lado. E vê recipientes de guardar a água em todo o lado. E depois há todo um outro nicho de património, por exemplo, os moinhos de água, os moinhos de vento, que são de origem flamenga, os locais onde se ia buscar a água quando não ainda havia água canalizada. Há todo um conjunto de património que está todo por descodificar, por desbravar, por explorar, por estudar, classificar, tipificar, oferecer com conhecimento, e estamos ainda um pouco a tentar perceber qual é a questão de uma complementaridade ou de uma sobreposição entre todo este património que está tão distribuído pelas outras
pelas outras ilhas e, de certa forma, para não repitá-lo. E, portanto, tudo isto é uma grande questão. Que tipo de património e que tipo de oferta na área da cultura nós queremos ter? Muito obrigada. Não sei se falei muito, obrigada pela vossa atenção, mas eu agora, se calhar, dava aqui um descanso. Obrigada. Eu nesta fase gostava de partilhar convosco aquilo que tem sido uma das minhas preocupações, que respeita a divulgação da história e do património do arquipélago. Eu sou professora universitária há 26 anos e trabalho naturalmente dentro da comunidade académica com os meus alunos de licenciatura, master, doutoramento, mas notava sempre que muita da informação que nós não fazemos na universidade acabava por não ser partilhada com o público em geral. E esta partilha eu acho que é fundamental em qualquer ciência, em qualquer área de conhecimento, mas torna-se ainda quase mais urgente com quem trabalha com questões da cultura e do património, que são quase questões do cotidiano, mesmo que a comunidade dita civil não se aperceba desta relevância. E esta minha consciência, confesso que quase que não foi tanto de dentro para fora, foi mais de fora para dentro. Eu, em 2007, recebi um desafio por parte da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Até hoje não sei porque é que me escolheram a mim, porque eu não tinha qualquer relação com a Universidade de Berkeley, mas recebi um convite para fazer uma história dos Açores. E tinha 3 requisitos. Tinha que ter, não podia ter mais do que 200 páginas, portanto, 200 páginas num volume. Tinha que ser escrito numa linguagem relativamente acessível, não muito fechada, não muito científica, e tinha que ter uma cronologia. E disseram-me, a senhora com estes 3 critérios quer fazer ou não quer fazer? E eu achei que era um desafio, naturalmente, falei na altura com o reitor da Universidade dos Açores, que também era de História, professor catedrático em História, hoje em dia é o secretário da Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores, o professor Avelino, mas ele era reitor, era do meu departamento, fui aconselhar-me com ele, professor Avelino, o que faz? Faço, não faço, escrevo, não escrevo, escrevo sozinha, escrevo com colegas meus, e ele disse-me que 200 páginas, se eu começasse a distribuir por todos, uma história dos Açores, pronto. E desse desafio, em 2008, nasceu este livro, que tem, portanto, uma primeira parte escrita em língua portuguesa e a segunda traduzida na língua inglesa. Houve depois uma segunda edição só em língua portuguesa, num volume à parte, mas gostei muito de escrever, aprendi muito, aprende-se sempre nestes processos. Eu, passado 10 anos, estamos em 2018, estou com vontade de fazer uma segunda edição melhorada, mais desenvolvida, até porque do ponto de vista da história mais recente, século XIX, século XX, já tenho mais conhecimentos que me permite alicerçar este estudo de forma mais coesa, mais interessante, mas este desafio fez-me perceber de que quem não está na universidade e que não está muito diretamente ligado às questões da história e do património, às vezes precisa de ferramentas para também apreciar. E na sequência disso, em 2013, aí fui convidada pela RTP Açores em fazer 9 programas sobre a história dos Açores. Foi o meu primeiro projeto televisivo, fiz uma coordenação científica. Vou-vos mostrar só um pouco, porque o que é que aconteceu? Foram delineados programas num modelo relativamente de documentário. Foram 9 programas temáticos, de certa forma seguiram a linha disto, que era um capítulo sobre política, outro sobre economia dos Açores, outro sobre a sociedade açoriana, 9, um outro sobre população, outro sobre religião, etc. Mas foram episódios densos, de cerca de 50 minutos cada um, e aí sim, com muitos convidados de fora, com colegas meus, com muita entrevista, e vou-vos só mostrar um pouco, que é aquele tradicional projeto
traduzido, foi feito a legendagem em inglês. Portanto, foi uma produção entre a Universidade dos Açores e a RTP Açores. Este episódio é dedicado à cultura e à educação e tinha reconstituições históricas, como vocês veem, com várias entrevistas. Isto aqui é uma colega minha, a Ana Cristina Gil, que é de literatura, a legendagem. O professor Machado Pires foi o antigo reitor da Universidade dos Açores, tenho muito apreço por ele, também foi convidado a partilhar aqui. Aqui mais eu. E agora, como vocês veem, este era um programa de 50 minutos. E o que eu depois comecei a perceber-me é que era, do ponto de vista de uma estratégia de comunicação, daquilo que me interessava, que era chegar a públicos diferentes, com formações de aprendizagem distintas, eu tinha que fazer uma informação mais simples, mais direcionada e, de certa forma, mais pequena no tempo. E aí foi novamente a RTP, no caso dos Açores, é que surgiram os outros programas, 45 programas que demos o tema de Era uma Vez, e esses assim já eram aleatórios. Foi muito interessante porque uma das exigências, de certa forma, era, ao passo que estes grandes documentários eram feitos em espaço fechado, o outro Era uma Vez, uma das exigências foi que a ligação fosse feita junto do património, ou seja, eu andei pelas 9 ilhas e estava efetivamente junto da igreja, junto da paisagem, estava a falar de uma biografia, estava junto à casa onde a pessoa tinha nascido, isto é, haver uma ligação de algo mais íntimo entre eu, como apresentadora, e o património que eu queria partilhar com as pessoas. E o Era uma Vez surgiu disso também, não sei bem porque é que fui eu, porque foram convidada, as coisas inexplicáveis que nós não percebemos, mas foi, eu não sei quais são, se tem aqui algum, eu trouxe, o professor Francisco disse que tinha alguns separados, não foi? Eu trouxe aqui, foi aleatório que eu escolhi, que foi em São Jorge, creio eu, que este é em São Jorge. Desculpem, queria só aqui explicar este processo de trabalho. Por exemplo, quando estava a falar com o design da RTP, da televisão, escolher o grafismo para a apresentação para se tornar apelativa, escolhemos os 9 cubos, que cada um simbolizava uma ilha, por acaso. Depois ele escolheu histórias, o Era uma Vez desdobrado, portanto houve aqui todo um trabalho, por acaso até acho que ficou relativamente fácil e agradável esta solução. E depois fiz aqui este estou em São Jorge, no verão. Neste caso, havia todo o trabalho de pesquisa, fomos buscar os arquivos da RTP todos com informação. Este tratava de uma opositora ao regime de ditadura de Oliveira Salazar, de uma mulher nascida em São Jorge, e portanto eu quis, de certa forma, chamar a atenção para esta senhora que esteve presa pela polícia e foi torturada e era natural, portanto estou junto da freguesia onde ela nasceu, e os programas todos tinham este processo
de divulgação, andava com o cameraman de ilha em ilha e, portanto, nasceu este projeto. O meu objetivo sempre era facilitar esta comunicação, tentando simplificá-la com o público normal. Portanto, eu tive estes 3 desafios. Em primeiro lugar, este livro, que acaba por ter um suporte diferenciado, porque a escrita implica sempre uma vontade do leitor em apropriar-se do livro e ter já algum interesse à partida por ler. Depois foi aqueles grandes projetos, os 9 documentários, mas que eu achei que, sendo muito densos, de 50 minutos, eu acho que servem do ponto de vista de uma marca científica, ou seja, em 2013, o que é que a Universidade dos Açores e os investigadores dos Açores sabiam sobre aquele tema, não é? De certa forma, é uma marca em 2013. Todos os meus colegas especialistas naquele tema foram convidados a falar e há um testemunho atual de que o estado de conhecimento sobre aquele tema está registado neste documentário. Seja como for, depois houve de facto esta tentativa de fazer uma coisa um pouco mais fácil de comunicação, até porque este programa do Era Uma Vez, na RTP, era dado antes e depois do telejornal. Ou seja, o telejornal é sempre aquele programa que praticamente quase todos veem. Às 8 horas da noite, o telejornal principal. E este programa era dado nos 5 minutos antes de começar e, e era repetido os 5 minutos depois. E, portanto, isto permitiu, também tem a ver com a estratégia da empresa e as prioridades que dá, também permitiu que chegasse à casa das pessoas de forma relativamente mais fácil, porque geralmente 90% da população via o telejornal da RTP regional e permitiu chegar de forma mais fácil. Seja como for, eu queria ainda partilhar convosco um outro projeto que não está terminado, está em fase de trabalho, que tem a ver, e que talvez depois na mesa redonda com os colegas aqui se possa trabalhar um pouco, que tem a ver com os novos desafios que nos Açores estão a existir a nível do património e a forma como os circuitos políticos se podem ou não apropriar de forma benéfica, geralmente, não estou a dizer que é malévola, de forma benéfica ou não, dos circuitos de uma consciência daquilo que é o património. E neste caso, o projeto em causa é a construção de uma casa de autonomia, não é? Como sabem, os Açores, tal como as Canárias, usufruem de um regime autonómico, com uma Assembleia Legislativa, com um governo próprio, e desde 2015 que eu estou a trabalhar com o Governo Regional para a construção desta Casa de Autonomia. Fisicamente, ela será inaugurada no antigo convento também de freiras concessionistas, portanto estamos na fase final das obras do convento para instalar a exposição permanente, que conta a história da autonomia dos Açores, portanto, acima de tudo, os séculos XIX e XX, que é quando os movimentos autonómicos nos Açores ganham força, mas também tem um portal digital onde tudo aquilo que diz respeito a um conhecimento sobre os Açores e sobre um portal tem valência. Eu tenho aqui um vídeo que talvez... Isto porque eu gostava de discutir, eventualmente, se fizer pertinência nesta ou numa outra oportunidade, a questão dos objetos digitais e da cultura digital e da forma como a cultura acaba por ter, às vezes, que se adaptar um pouco de forma darwinista a estes desafios dos tablets, dos telemóveis e a forma como este projeto pode ser percepcionado nisso. O vídeo tem uma duração de 16 minutos, não sei se é muito... É uma forma de se perceber o projeto e gostava até de ouvir as vossas críticas ou os vossos comentários, porque, como eu vos disse, é um projeto em construção. Estamos com esperança de inaugurá-lo no final de 2018, não sei se com os concursos e com tudo, se vamos lá ver, mas é um projeto com caráter político-social, deixa-me ver
nestas novas leituras e neste desafio, neste contato de divulgação com o público que já não passa, como eu fiz, pela televisão ou pelo livro, nesta proximidade através das novas tecnologias e, de certa forma, o que o projeto quer fazer aqui é fazer uma açoriana, pegando na europeana e fazendo uma açoriana. O protótipo que viram aqui no vídeo, eu por acaso há 2 semanas estive uma reunião e já está a ser utilizado, ou seja, eu posso pegar num título como, por exemplo, um dos autonomistas, o Aristides Moreira da Mota, clicar e já me dá todos os suportes, sejam peças de museu, sejam a casa onde ele nasceu, sejam registros de jornais, com as leituras OCR, portanto, tudo aquilo sobre aquele indivíduo, o motor de busca vai fazer a procura e automaticamente eu tenho na minha casa todos os suportes relacionados com este objeto de procura, portanto a base de dados que, como diz aqui, é open source, eu não sei como é que se diz em espanhol, nós utilizamos a estrutura em inglês, é open source, tem algum outro vocábulo. Deu muito trabalho, porque o problema das open source, no que diz respeito às bases de dados, é que não vêm parametrizadas, portanto nós é que precisamos de criar as categorias e às vezes temos bases de dados, por exemplo, os museus ou as listagens do património edificado, não é de imóveis, têm uma base de dados que estão nas diferentes instituições, de acordo com determinado suporte informático. Foi preciso levar algum tempo para fazer a chamada interoperabilidade, portanto, para fazer a migração dos dados de uma base de dados para outra que permita, de facto, ver documento escrito, objeto tridimensional, fenómeno arquitetónico, territorial. Portanto, foi preciso levar uns 2, 3 anos a perceber como é que este sistema de reunir tudo numa única base, mas isto também dá uma nova oportunidade à forma como a gestão do património é feita, de forma quase pessoal pelo utilizador, mas também traz novos desafios a quem está a gerir o património, porque também há outras exigências que de facto são interessantes. Portanto, é uma outra forma de divulgar o património, neste caso muito específico, ligado à construção do modelo autonómico, mas isto é extensível naturalmente a outras temáticas do património e da cultura insular. Curiosamente, por exemplo, vejam, isto na origem era ser chamado Museu da Autonomia, depois caiu a palavra museu, substituiu-se pela Casa da Autonomia. Estas nuances semânticas não são inconscientes, são propositadas e, portanto, a forma como todo este projeto está a ser pensado dá uma nova perspectiva de dinamização daquilo que são os patrimónios insulares, que se tenta responder aos desafios do século XXI. Não sei se vão funcionar ou não. Portanto, é um desafio que nós temos. Gostaria também, se alguém quisesse comentar ou uma crítica destrutiva ou construtiva, é sempre bem-vindo. Portanto, nesta fase era o que eu gostava de partilhar convosco, estes projetos que tenho estado a colaborar. Obrigada mais uma vez pela vossa atenção. Sí. ¿Existe relación entre las Azores y el mito de la Atlántida? Sim, sim. Em Canárias, sim. Sim, as Canárias não são a Atlântida, nós é que somos, e vocês dizem os Açores não são, as Canárias é que são. Sim, é um mito. Se nós vamos ver o nosso primeiro cronista, o Gaspar Frutuoso, ainda ontem partilhava este dado com o professor Francisco, o nosso primeiro cronista é o Gaspar Frutuoso. Estudou em Salamanca, nasce em São Miguel, vem para Salamanca estudar no século XVI, e eu brinco muito com os meus alunos que me dizem: se um homem do século XVI que sai de barco faz uma viagem enorme dos Açores para Salamanca e vocês estão aqui e nunca saem, vocês têm que viajar, ver coisas diferentes, abrir horizontes, porque ele morre em 1591. Morre em 1591, portanto ele faz aquela viagens do Renascimento e estuda, é sacerdote, mas esteve em Lisboa, esteve em outras ilhas, mas acaba por morrer, nasce e morre em São Miguel. E ele escreve um livro, escreve 2 livros importantes, Saudades da Terra e outras Saudades do Céu. Nas Saudades da Terra,
o primeiro livro, por exemplo, é todo dedicado ao espaço que nós hoje chamamos a Macaronésia. Ele fala das Canárias, ele fala da Madeira, ele fala dos Açores e, portanto, tem uma visão muito integrada deste território atlântico e, naturalmente, vai buscar os mitos e diz seria uma Atlântida com os recursos todos, a cultura greco-romana e os vestígios e Plutarco e Homero. Portanto, é uma pessoa que tem uma base, no século XVI tem aquela cultura toda renascentista. Eu brinco sempre a dizer que ele é o nosso Leonardo da Vinci insular, regional, pequenino, porque é um homem que, por exemplo, do ponto de vista da história da natureza, ele descreve as plantas, os animais que encontra, do ponto de vista de uma descrição geográfica. Nós ainda hoje, no século XXI, conseguimos perceber o território que ele descreve de acordo com os vocábulos e os percursos que ele... Portanto, ele é geógrafo, ele é um naturalista, ele é um biólogo, ele é um historiador, é um teólogo, não é? Que tem a formação religiosa e, portanto, acaba por ser um micro-Leonardo, que não faz maravilhas construtivas, mas do ponto de vista é um homem do Renascimento, portanto é um homem que toca em várias teclas, toca vários instrumentos e cria esses Saudades da Terra, que é uma história dos Açores, é a primeira história dos Açores, mas o seu primeiro volume é a história da Macaronésia e dá-nos aquela coisa que nós não estamos sozinhos, não é? Temos este braço estendido, umas vezes mais longo, outras vezes mais curto, mas sempre com os outros arquipélagos. Ele tem essa noção muito do papel das ilhas no Atlântico e a Atlântida é uma célula fundamental. El plan que se trata a cabo de la zona económica de la Macaronesia, que se intenta llevar a cabo, el plan estratégico. Qual é a planta? No sé cómo, el plan estratégico de la Macaronesia. Sim, os Açores, sim. ¿Tiene algún proyecto para un patrimonio cultural común de toda la Macaronesia? Nos Açores, que venha dos Açores? Nos Açores, Canários. Temos estes projetos, né? Temos os projetos que estamos a desenvolver com a Universidade de La Laguna, e que vamos ver se consolidamos ainda mais nesta nova fase, precisamente para fazer essa gestão integrada deste território atlântico, Açores, Madeira, Cabo Verde, Canárias, e de fazer toda esta integração na ótica do património, Portanto, há um projeto em curso, vai ter continuidade, portanto, vamos esperar que ele se sedimente ainda mais. Calcito. Sí. ¿Una mesa redonda o algo? Sí. ¿Para tiempo? Sí. No sé, mirar la hora. No sé. ¿Cuándo tocamos? Pero seguidamente, ¿verdad? Porque llevamos un poco. Sí, la joven que... El programa que ha llevado a cabo en diferentes episodios, ¿quién lo financia o entre qué entidades han colaborado? Com este último da Casa da Autonomia? Sim. Ele é um projeto que nasce dentro do Governo Regional, portanto tem esta carga política que temos sempre que ter esta atenção, mas ele está a colaborar com todas as instituições da região, por exemplo, todos os museus, todas as bases de dados dos museus, as peças dos museus regionais, através de um programa, eu não conhecia, só o conheci agora, que é o Collective Access, uma base de dados que é o Collective Access, e que, portanto, estamos a importar todas as bases de dados de todos os museus para isto. De igual modo, o que estamos a promover é a digitalização de todos os jornais, de todos os periódicos, desde o primeiro que existe de 1830 até ao mais recente, vamos fazer, e que estão nas bibliotecas públicas, estamos a fazer a digitalização de todos, precisamente, por exemplo, a perceber aquela leitura OCR. Por exemplo, uma das coisas que a mim, como investigadora, mais me facilita a vida é, se eu estou à procura de uma igreja tal, e se eu clico num documento, estou na minha casa a fazer pesquisa online, abro um documento que tem 500 páginas, e eu quero saber se ele fala naquela igreja ou sobre igrejas, se eu fizer a pesquisa igreja, automaticamente dá-me logo todas as páginas onde o termo igreja. Isto facilita muito do ponto de vista da facilidade de aceder ao conhecimento, quando nós temos,
Porque o problema, o grande desafio do século XXI não é ter acesso ao conhecimento, é saber o que é que vamos fazer com ele. Porque ele está todo lá, não é? Não é ter acesso ao conhecimento. Isso é um problema do século XVIII e XIX, seria esse. Hoje em dia, não é ter acesso ao conhecimento, é o que é que vamos fazer com ele. Não é? E temos que selecioná-lo, mas selecioná-lo de forma inteligente, não é? E que seja capaz de ser rentabilizado. Portanto, esta seleção consciente, essas bases de dados permitem-nos isso. E estamos a trabalhar com todas as outras instituições de caráter cultural. Estamos a trabalhar muito, por exemplo, com uma coisa que nos Açores estava muito esquecida, aqui não sei se está, que é com as coleções privadas, com os particulares. Há pessoas, famílias que têm fundos documentais muito importantes, são proprietários de edifícios extremamente relevantes do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, e nós estamos a tentar criar protocolos de acordo para cedência de documentação ou para digitalização e disponibilização ao público dessa documentação, cartas, correspondência, fotografias, historial, às vezes documentação mesmo que tem a ver com a fundação da casa, do edifício, registros imensos. Estamos a trabalhar, o cuidado muito de trabalhar com pessoas em particulares, com famílias em particulares, porque depois essa memória, eu não sei se a minha experiência é, depois os herdeiros, às vezes esse património é distribuído pelos vários herdeiros e perde-se essa noção de conjunto de origem. Portanto, temos uma preocupação muito grande de trabalhar com particulares, com instituições privadas, mas acima de tudo com fundos familiares, os arquivos de família, digamos assim, que acho que agora nas Canárias, em maio ou junho, vai haver um encontro aqui sobre arquivos de família, sobre essa questão, estamos empenhados nisso. ¿Se ha considerado hacer un acercamiento a instituciones educativas para que los estudiantes conozcan acerca de esta plataforma digital, que me parece bastante interesante que en las escuelas y colegios se dé a conocer acerca de la misma para que los estudiantes puedan acceder? Sim, vamos ter esse problema. Eu, a semana passada, por exemplo, tive uma reunião com uma pessoa que eu penso que vai ser responsável pelos projetos da mediação cultural, e quando eu falo mediação cultural não estou a pensar apenas no público infantil, nós trabalhamos tudo, mas com mediação cultural nas várias públicos, nas várias franjas, para todos, famílias individuais, com várias faixas etárias, e esse projeto educativo está a ser pensado nas duas dimensões, fisicamente, ou seja, aquele que visita a Casa da Autonomia e tem o percurso de exposição normal, mas acima de tudo também através das novas tecnologias, porque depois podemos descarregar, o objetivo é poder descarregar para nós, para o nosso computador, todas as informações e documentação e imagens que vamos concluir. Eu, como investigadora, espero que daqui a 10 anos haja muitas teses de mestrado e muitas teses de doutoramento sobre toda esta documentação imensa que está toda por desvendar, mas esse trabalho é a tal questão da comunicação, não é? Da mediação, na forma como nós partilhamos aquilo que queremos partilhar, mas acima de tudo deixar que os outros depois façam a sua seleção e construam o seu próprio conhecimento. E por isso estamos preocupados com essa... temos de tentar abrir o máximo que se pode, vejamos, mas isto, como eu vos disse, é um projeto que ainda está em experimentação. Não é? Daqui a alguns anos é que vamos medir a temperatura e saber se o caminho traçado foi o mais eficiente do ponto de... Porque, por exemplo, eu disse em 2014 ou 15, fiz um inquérito de rua sobre se os açorianos conheciam a sua bandeira e o significado. Muito poucos. Os nomes do presidente do governo e da presidente da Assembleia, muito poucos. Onde é que ficam as principais instituições e quais são, se eu perguntava, onde é que é a sede do governo regional aqui em São Miguel? E às vezes as pessoas estavam a 50 metros do palácio e não diziam que era o palácio, não conhecem os edifícios de onde passam todos os dias. E este estudo preocupou-me, portanto as pessoas, e estou só a fazer um estudo sobre os símbolos da autonomia, bandeira, brasão, edifícios, nem estava aí para lá. Portanto, o que eu percebi é que muitos destes símbolos, é tal questão, mais uma vez, comunicar aquilo que nós temos, está tudo lá, mas é preciso fazer esta partilha e preocupa-me um pouco, portanto, esperando que este projeto, pelo menos nessa ótica, consiga sensibilizar mais as pessoas para isto. En el marco de la informalidad en la que hoy nos estamos moviendo, había pensado con ustedes que debatiésemos un poco la mesa, las preguntas que ustedes quieran hacernos acerca de el devenir que a lo largo de estos últimos años hemos ido dándole a eso que hemos llamado patrimonio insular. Es verdad que la geografía impone sus razones.
somos islas, aunque conformemos distintos archipiélagos, todas estamos separadas de todas, pero igual que la geografía impone sus razones, también las impone la historia. Y la historia ha ido conformando, cada uno de nosotros, una personalidad particular, incluso para las que son del mismo archipiélago, como muy bien ha planteado la profesora Goulart y como nosotros hemos tenido ocasión de ver. No tiene nada que ver la isla de La Palma con Lanzarote y no tiene nada que ver San Miguel con Pico. Bueno, ese devenir histórico ha hecho que se construya no solo por la necesidad del territorio, que tiene unas características particulares, con cierta semejanza, pero todas muy distintas, con esa relación histórica que hemos mantenido. Hablaba la profesora Goulart de los flamencos, y los flamencos se acercan a los archipiélagos atlánticos en principio buscando el azúcar, y son los grandes comerciantes de lo que empieza a constituir una industria particular, que es el azúcar. El azúcar luego se va a América, pero en principio, si ustedes suben las escaleras del Ayuntamiento de Amberes, verán un espléndido tapiz de 1546 en la llegada de los capitanes canarios con azúcar a la ciudad de Amberes. Eso mismo pasaba con Azores. Al venir a por azúcar, traían libros, entre otras cosas porque la imprenta Plantin era la única que tenía permiso para imprimir la Biblia, con esos nombres flamencos que luego se quedan entre todos nosotros: Monteverde, Valdevalle, Goulart, o el que se quiera. Son apellidos normales que están entre nosotros. Pero también vienen normandos, Garibaldi de la Salle, Massieu de Betancourt, también están en las presencias primeras, y están los italianos, los Ponte, los D'Annunzio, son también apellidos normales. Y todos venían con la misma pretensión: saltarse la casa de contratación de Sevilla, en el caso español, para no tener que pagar pechos y alcábalas en Sevilla. Se instalaban aquí y de aquí comerciaban, hacían la mercadería con América. Esa relación siempre supone que se traen modelos culturales de las metrópolis. Esos modelos culturales se tienen necesariamente que acomodar al territorio, y se tienen que acomodar de dos maneras. Una, porque es muy poco el tiempo de relación que se mantiene. Los flamencos están un poquito de tiempo, los normandos están un poquito de tiempo, y se tienen que adecuar además al territorio en el sentido de la materia, de la materialidad que se usa. Se puede construir en Amberes con una piedra estupenda y con muy poca madera, y si se hace en Canarias o se hace en Azores, hay que hacerlo de otra manera. Hay el material que hay. Y además, con una cosa que solo siendo isleño se entiende, que es la insularidad. La insularidad no es el estar más insulado, como decía la profesora, que es otro concepto a tener en cuenta, sino la insularidad es la permanencia y la pertinencia de los modos de relacionarse con el entorno que tenemos los isleños, y esa manera particular de entender nuestra vida con el medio ambiente genera una manera particular de entender la vida y por lo tanto de entender el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio?, preguntaba la profesora. Pues todo lo que la sociedad decide que es patrimonio. No es lo que nos parezca a nosotros en este momento que es bueno y decidimos conservarlo, sino lo que el devenir del tiempo sustancia como patrimonio. Probablemente en el siglo XIX las sociedades azorianas o canarias decidieron que tales cosas eran muy importantes, y el devenir del tiempo las ha ido quitando de medio. Por ejemplo, se decide que es mucho más moderno en el siglo XIX quitar a la calle la vista de las dos aguas de las viviendas y se le pone un frontón. Ese frontón prosperó en el siglo XIX y desapareció todo en el XX, porque la sociedad decidió que no era pertinente o que no le apetecía. Por eso el patrimonio, todo lo que el tiempo decide que lo es,
Y es cada sociedad la que va generando ese derecho. Porque, como les he contado muchas veces, el pasado no existe, ni el futuro, solo el presente. Y el salto que desde el presente nosotros hagamos al pasado. En ese marco hemos empezado a darnos cuenta de que todos los archipiélagos atlánticos comulgamos con muchas cosas similares. Tenemos una historia compartida. Ahora que hemos empezado a trabajar en serio, nos hemos dado cuenta de la enorme presencia, por ejemplo, de los canarios en Madeira. Una enorme presencia de canarios en Madeira. Los primeros se llevan como esclavos. Antiguos pobladores de Canarias, guanches, en vez de negros, se llevan a guanches a trabajar en el azúcar en Madeira. Pero no teníamos datos, no éramos muy conscientes y hemos empezado a darnos cuenta de eso. Por el contrario, tenemos una enorme presencia de carpinteros de lo blanco, de canteros, de labrantes, desde Azores, que vienen a Canarias a trabajar. Y así, en algún trabajo que se está haciendo por allí, la pertinencia, la similitud de muchísimos elementos arquitectónicos que son iguales. Las torres que estamos viendo de Azores son exactamente igual que la torre de la Catedral de Madeira, es exactamente igual que la torre del Instituto Cabrera Pinto, igual, una y otra puesta. Entonces empezamos a encontrar elementos que son sensibles y que tenemos que pasar de un aspecto más político, en el que sí hemos tenido una relación. Empezamos hace muchos años a hacer una relación entre los gobiernos de Azores, Madeira y Canarias. El año 1991, se hace una primera reunión de presidentes. De ahí se exige a lo que en Canarias llamamos el Estatuto Permanente, que no es más que nuestra presencia en el Tratado de Ámsterdam, de que el próximo año se hacen 20 años del nombre que puso precisamente un presidente azoriano, el señor Mota Amaral, que es quien en una conferencia que tuvimos en San Denis de la reunión, hablando con la Comisión Europea de las regiones periféricas. Y el señor Mota Amaral dijo que además de la periférica existíamos la ultraperiférica. En ese momento se consagra un término que ha tenido una enorme aceptación y que todo el mundo maneja habitualmente. Bueno, pues esa relación que afortunadamente funciona y que ha dado su fruto en el marco, digamos, político, tiene que empezar a hacer una relación ahora no solo social, que siempre la ha visto, sino también académica. Es curioso que teniendo una magnífica universidad Azores, una muy buena universidad Madeira, unas estupendas universidades Canarias, una pequeñita universidad Cabo Verde, no tengamos mucha relación y tengamos más trabajo con el Trinity College o con la Universidad de Turín que con la Universidad de Azores. Es un campo que tenemos que empezar a mover. Lo tendremos que empezar a mover, pero tendrán que ser ustedes quienes lo sustancian, porque a algunos de nosotros ya nos va quedando poco tiempo. Bueno, el que esté hoy aquí, la profesora Goulart, es una magnífica noticia en el sentido de que vamos a poder empezar a construir juntos ese concepto de qué queremos y cómo podemos ayudarnos. Ella expresaba con muy buen criterio que el mundo turístico en Azores está básicamente concebido en el turismo de la naturaleza. Eso está muy bien porque son unas islas muy hermosas, pero tienen un patrimonio extraordinario, un patrimonio de esto que no queremos llamar, pero que no nos queda más remedio que llamar material e inmaterial, riquísimo, de unas edificaciones bellísimas, suntuosa y de gran categoría, unas tradiciones, una artesanía, una gastronomía fantástica que hay que poner en valor. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ofrecer desde Canarias? Todo en lo que nos hemos equivocado. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? No qué es lo que tienen que hacer. Eso seguramente lo encuentran ustedes.
todo lo que no tienen que hacer. Aqui está melhor do que na sala, não é? A sala parece lá dentro mais fria. Aqui parece que a temperatura até está... O sol lá dentro, eu achei que estava, se a pessoa parada, ainda fica mais congelada. Então, deu para vocês perceberem o meu... Bueno, ¿cómo han influido los condicionantes materiales e históricos en la conformación del patrimonio insular en las Azores? Os materiais construtivos ou... Sí, y también de historia. Quando vamos aos Açores, a arquitetura tradicional são duas cores, preto e branco, branco, preto, preto, branco, branco, preto, não sai. O preto porque é o basalto. Tudo é construído com a pedra vulcânica que existia. Há pedras diferentes, há o traquito, o ignibrito, portanto são tudo pedras vulcânicas diferentes. A tipologia tem a ver, quando há o vulcão e sai a lava, com a temperatura e a rapidez com que a lava arrefece. E essa rapidez dá tipos de pedras diferentes. E eu que fico às vezes fascinada, no século XVII e XVIII, todo aquele pessoal que trabalhava com a pedra tinha o conhecimento suficiente para saber que esta pedra, por exemplo, servia para a fachada, para as portas, mas a outra já não servia para a fachada porque não se conseguia trabalhar bem, não conseguia fazer aquele desenho com muita flor, muita rosa, então a pedra era escondida na estrutura. Portanto, a pedra basáltica servia para as grandes estruturas e depois o branco, que é a cal. E era assim que se usava o preto e o branco. Por outro lado também, esta pedra vulcânica era usada como uma estratégia antissísmica. Ou seja, em muitas das casas dos Açores, o que vocês veem é toda a base das casas têm uma dimensão mais ou menos assim, desta dimensão quase, como este muro aqui branco, mas em pedra. Portanto, as casas todas em baixo têm esta base. Se são casas com 2 andares, entre o primeiro e o segundo andar também tem uma risca de pedra basáltica, que funciona como uma cinta antissísmica para evitar os sismos. E nas janelas, tem a janela e tem o que nós chamamos o avental, não é? Como se estivéssemos a cozinhar, não sei como é que se chama em espanhol, o avental para cozinhar. Delantal. Ok. Todas as janelas têm um avental porque tem o vidro em cima e depois tem uma janela em baixo, que também é um estratagema antissísmico. Com as janelas de guilhotina que eu já vi aqui, tal e qual. Portanto, o que se conseguiu foi olhar para os materiais endógenos e dizer, bom, temos pedra, então nós não temos muita madeira nos Açores. E depois o que temos é casas muito diferentes de uma ilha para a outra, como eu mostrei ali na Ilha do Pico, que tem o poço, todas as casas tinham um poço para guardar a água. Se vocês vão para o Faial, que é mesmo ao lado, não há poços, não era preciso, chovia e havia as lagoas para ir buscar a água. Portanto, o próprio clima e a juventude das ilhas conseguia, as flores, a Ilha das Flores tem muita água, tem ribeiras lindas, paisagens lindas, cachoeiras, água que corre. Portanto, é uma ilha que tem muito verde, é muita flor, com muita água e a arquitetura é muito simples, está tudo concentrado com casas muito coladas umas às outras. E, por exemplo, eu não sei aqui, porque aqui não estamos muito junto ao mar, mas, por exemplo, nos Açores, aquilo que nós identificamos é que temos, as casas são construídas na costa, isto é, junto ao mar, mas de costas para a costa. Ou seja, a frente da porta da casa não está virada para o mar, está virada para dentro, para a comunidade, para os vizinhos. Porque do mar vinham os perigos, ali o mar em certos momentos é mesmo mar agreste, tanto salta, por exemplo. Eu vou ao ginásio e o meu ginásio fica ao pé da água, deixo o meu carro, quando eu saio do carro o meu ginásio está todo com sal, salitro, tudo. E em tempo bom, está sempre o mar a saltar e é sempre salpicado ali com água. Portanto, geralmente as casas são construídas junto ao mar, mas de costas voltadas para a costa, por causa do medo do mar, quando há aquelas ondas vem, e o medo dos piratas. E eu ainda acho que é por outro terceiro motivo, que é como a maior parte da população, como eu vos disse, vem do continente e vem de sítios
que não são costeiros, não estão ao mar, portanto vêm de zonas de dentro, de terra. As populações chegaram aos Açores no mar, mas não tinham não são pescadores. Os Açores não são pescadores, não pescam muito, são acima de tudo agricultores e, portanto, não valia a pena estar virado para o mar, porque dali não tiravam qualquer sustento e então tinham as costas voltadas. Portanto, esses traços assim, penso que são de uma forma muito geral, mas são significativos para a gente perceber a orgânica das construções, quer a nível do território, quer a nível da história. Y en cuanto a la difusión, ¿tienen nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos mecanismos para difundir ese patrimonio existente en las Azores? Um projeto assim, não. Temos estas parcerias com a Universidade de La Laguna e com a Madeira que temos, mas, por exemplo, os nossos museus da região, os museus que pertencem ao governo, por exemplo, se tivéssemos tido a internet eu mostrava, todos eles têm o museu filmado em 3 dimensões. A gente vai ao site, clica e depois entra no museu e consegue visitar o museu online, por dentro. Sobe, desce e tal, não é? A gente consegue, quase todos têm ver o museu na nossa casa, no nosso computador e entramos. É a tal questão que se coloca. Quando a gente mostra as coleções dos museus pela web, ganhamos visitantes ou perdemos visitantes, não é? Podemos ganhar porque o visitante diz, eu vi aquilo na internet, é giro, quero ir lá para ver em loco mesmo. Ou então diz, eu já vi, não vou. Portanto, se a internet potencia ou não a visita física ao museu. E, portanto, temos esta forma de divulgação. Mas, como eu disse, a estratégia do turismo cultural pensada, portanto, não há nada de muito claro. Está-se a investir muito, lagoa, paisagem, as vaquinhas, é nisso que se está. Não há assim nenhuma estratégia. Bem, mas isso é a minha luta. Agora é pôr o património no mapa. Tem sido a minha luta a ver se consigo dar mais importância não é fácil, porque são 9 ilhas e muito diferentes, mas também são ilhas pequenas, como vocês viram, não tem 1 milhão e tal de população, é 240 mil, mas tem-se conseguido fazer alguma coisa. Yo lo único que me planteo es, antes has mencionado que es difícil mantener la autenticidad y la modernidad. En la puesta en práctica de nuevas estrategias con vistas al turismo en el futuro, considero que debería ser uno de los puntos en los que más atención poner en caso de intentar utilizar el patrimonio como producto, dado que esa utilización podría ser la desvirtuación y la descontextualización del propio patrimonio por el hecho de que al haber una nueva visión desde el punto de vista turístico, la concepción sobre ese patrimonio es diferente. Respecto a esto que te estoy comentando, ¿tienes alguna forma para poder o alguna idea de cómo poder hacer frente a este tipo de situación, o es algo que todavía no se ha planteado muy...? É uma questão que a mim me preocupa, esse equilíbrio entre a autenticidade e o desenvolvimento e a oferta de um produto turístico, que eu acho que é importante. Eu acho que é pela formação, pela educação, pela sensibilização patrimonial é que se consegue. Por exemplo, eu tenho outra luta. Estive ligada a alguns museus de igreja, exposições de arte sacra. Quanto é que custa o bilhete para entrar? 0. E eu vou falar com o padre e digo, senhor padre, tem que cobrar bilhete, nem que seja 1 euro, 2 euros, muito barato, mas tem que levar dinheiro, porque o património tem que ser dignificado de alguma maneira, porque se eu vou ter com um advogado e peço-lhe um relatório, eu pago. Se eu vou ter com um arquiteto, eu pago, não é? Porque é que eu acho que as questões da cultura são gratuitas? Este tipo de cultura patrimonial específica, porque se for um espetáculo de música já é pago. Mas entrar no museu, em alguns museus, os próprios
gestores do museu dizem-me: pois, mas é que se a gente pede dinheiro, se calhar as pessoas não entram. E a minha estratégia é o contrário. Não, pedir um ingresso, uma bilhética, o dinheiro por pagar um bilhete, implica que há uma dignificação daquele espaço. Tudo bem, nós não vamos pedir 50 euros por um bilhete, mas um preço simbólico, porque ajuda à manutenção e é uma questão de pedagogia, ou seja, se são os próprios gestores do museu que acham que o que eles têm deve ser dado de graça, qual é o valor que eles dão àquilo? E, portanto, isso também acaba por ser uma desvalorização do património. E ao desvalorizar o nosso próprio património, ele é modernizado, portanto, é desvirtuado, porque não está devidamente apreciado pelos próprios administradores e possuidores dele. Portanto, por isso é que eu acho que só com formação, educação e sensibilização e dizer, não, 1 euro por um bilhete, os meninos não pagam, mas 1 euro, os alemães pagam tanto dinheiro, nós temos tantos visitantes alemães, se calhar se eu pedir 5 euros, eles pagavam. Agora, 0, eu não acho correto, acho que e investiu-se ali e pagou-se as vitrines e tens as pessoas que fazem o serviço do museu, não é? E aquilo é tudo à custa, nem 1 euro, não acho que seja benéfico para proteger esse próprio património. Depois acaba o mecenas ou o padre vai-se embora e aquilo morre, fecha a porta, porque não há dinheiro para continuar. Esta questão da sustentabilidade financeira do património também deve ser uma obrigação nossa, que estamos ligados às questões do património, porque senão fazer tudo pro bono, tudo pro bono, tudo pro bono, não é? A gente vai a um supermercado, compra a comida, não é? A gente está numa casa, paga a casa ou paga a renda, tudo o que nós temos, não é? Compramos uma roupa, tudo o que nós temos é pago. Porquê é que os museus e a cultura há de ser a custo zero? Porquê? Porque o artista não tem trabalho? Não pode ser. Não é? O artista, o museólogo, o museógrafo, o arquiteto de museus tem trabalho a pensar como é que vou pôr a vitrine, como é que vou pôr a prateleira, qual é o objeto que vou pôr, a descrição técnica do objeto, porque é que é aquele objeto e não é este. Eu tenho 10, mas porque é que eu só vou pôr aquele? Não é? Isto é tudo trabalho. E isso merece um reconhecimento público, mas também um reconhecimento financeiro, porque ninguém vive do ar. Era bom, mas ninguém vive do ar. Por isso é que eu acho que a educação aqui é fundamental. ¿Quieren hacerles alguna pregunta? Yo quiero. ¿Sí? En cuanto al desarrollo de los proyectos que nos ha mostrado, ¿de qué manera la población se ha involucrado en el proceso del desarrollo de estos proyectos? Não há muita ligação. A população, estamos a falar na população normal, há as notícias que saem para a comunicação social, mas não há muita envolvência. Este vídeo que eu vos mostrei está online, se vocês procurarem, está disponível online de Casa da Autonomia, mas eu vou lá ver quantas pessoas é que já viram, tão poucas. Ou seja, estes projetos às vezes são postos e são disponíveis em rede aberta, mas a população não tem muito interesse. O que será isso? Uma casa de autonomia? Não é? O que é isso? Deixa-me ver o que é. Não é? Eu gosto ou não gosto, depois ponho mas esta coisa de experimentar o que é, não tem muito. Mas essa envolvência com a comunidade não é muita, mas a culpa é nossa. Não é da comunidade, é nossa, de que estamos nas áreas do património. Por isso é que eu tinha aqueles projetos todos. Eu sentia, perguntaram-me uma vez, mas para que é que tens uma licenciatura em património? Para que é que isso serve? Sabem o que é? Sempre uma professora na área do património perguntar porque é que serve uma licenciatura em património e a pessoa diz, bom, eu tenho que responder a isto. Não é? A gente tem que responder a esta questão, é uma dúvida quase existencial. E por isso é que essa obrigação pedagógica de chegar a toda a comunidade, aqueles programas do Era Uma Vez que eu fiz foram bastante bem acolhidos, as pessoas gostavam. Eu até crianças que gostavam de história viam, como eram muito pequenos, não é? Mal começa já acabou, não é muito denso, acabam, por exemplo, eu tenho um num jardim assim, estou sentada e aquilo é uma zona de muita passagem, de muita gente, é uma zona na cidade, passa montes de gente
E dias depois muita gente vinha ter comigo, gostei tanto, eu passo ali todos os dias e não sabia isto, não sabia com aquilo. Portanto, isto é uma obrigação nossa, as pessoas passavam por lá todos os dias e não sabiam nem sequer o nome do jardim, nem porque é que se chamava, quem era o senhor que tinha batizado o jardim, e portanto passavam a dizer, gostei tanto, porque eu passo lá sempre e nem sabia isto, não sabia aquilo, gostei tanto de saber. Portanto, se nós fizermos este trabalho de contextualização, não é? De partilha, as coisas vão chegando. Agora, eu acho que isto é trabalho de uma vida. É todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é com uma licenciatura, não é no master, não é com publicação. É todos nós, todos os dias. Porque senão não há outra maneira de... Não quer dizer que não haja pessoas muito interessadas e associações e comunidades de proteção, mas não é um trabalho que é sempre contínuo. Eu agora estou a começar um projeto de investigação que espero que seja aprovado sobre gastronomia, vinhos, salgados e doces. Por exemplo, um dos doces que eu tenho lá são os ladrilhos espanhóis, mas ninguém sabe porque é que aquilo se chama ladrilho espanhol. É um doce assim pequenino, ladrilho espanhol. Então, o meu trabalho é porque é que aquilo se chama, eu já tenho algumas pistas porque é que aquilo se chama ladrilho espanhol e porque é que na Ilha Terceira há um doce que se chama ladrilho espanhol. Então, eu tenho a certeza, se eu conseguir trabalhar isto com outras comidas e com outros doces, cada vez que alguém comer um ladrilho espanhol, vai se lembrar da história e vai comer património. Que é isso que eu quero, vai comer património. Eu fiz uma atividade com os meus alunos, fizemos uma banca de doces regionais, conventuais, pusemos os bolos todos na universidade, toda a gente que passava, aquilo era na passagem de uma zona para o bar, toda a gente que ia para o bar passava ali. Então nós tínhamos folhetos e doces a explicar porque é que se chamava assim, porque é que tinha aqueles ingredientes que vinha da Índia, que vinha do Brasil e que vinha não sei o quê. E funcionou muito bem. E a atividade chamava-se mesmo isso, comer património. Portanto, não era apenas um doce, era comer património ali, doces do século XVI, doces do século XVII, e era mesmo comer património. E resulta, porque ainda outro dia falei com um antigo aluno e ele nunca se esqueceu dessa atividade. Resultou. Portanto, a gente se também tiver estratégias diferentes e souber, vai devagarinho. Eles nunca mais comem um ladrilho ou uma Dona Amélia da mesma maneira. Vão pensar, tem tanta história aqui, isso é tão interessante. Funciona, mas eu acho que é trabalho de uma vida. Eu vou estar velha, caquética e ainda assim a trabalhar nisso. Mas pronto, eu gosto do que faço, por isso. Não é um trabalho, não é um castigo, é mesmo um prazer. Fiz 45, de os 45, e por exemplo eu agora ando já há 2 anos para fazer uma segunda série, já tenho muitas ideias de coisas giras para fazer, ainda não consegui, acho que vai ser agora em março que vou arrancar com a segunda temporada. Mas eu também fiz a pesquisa no YouTube e também só me apareceram 3 ou 4, mas isso é assim, o programa pertence à RTP, pertence à televisão pública, eles é que são os gestores. Portanto, às vezes é estratégia de divulgação. Sim. Mas eu gostava, até porque nos Estados Unidos, como eu disse, temos muitos açorianos e descendentes de açorianos, quer na costa ¿Y este norte. proyecto con los Estados Unidos, que fue el primero que hizo, está publicado en internet? Não, aquele livro é só aquela versão mesmo em livro. Só tem ali. Pero la parte audiovisual está en internet, porque nos puso algún vídeo que había de 50 minutos. É aqueles documentários, sim, que são 9 episódios. Esses estão no YouTube. Esses estão no YouTube. Para ver. É a mesma história dos Açores. Esses estão no YouTube. Também os descobri no YouTube, com a legendagem em inglês. Eu tenho os CDs, tenho o meu, mas estava a fazer uma pesquisa e também fiz logo com a tradução, porque se fosse para um mercado norte-americano, para ter a tradução em inglês, isso também foi. Mas os 50 minutos, sinceramente, acho muito pesado. Sim. Só mesmo para quem gosta de história e está interessado em saber da cultura e da religião, então vê aquele... Tem testemunhos ótimos. Os meus colegas têm testemunhos e informações preciosas. Mas 50 minutos é mesmo alguém que gosta muito de história.
O Era Uma Vez tem o benefício de não, tá, 3 minutos. Quando começa, acaba, já está, está rápido e eficiente para despachar. Os outros 50 minutos, a pessoa está ali, é um documentário, tipo canal de história, uma coisa muito pesada, uma coisa mais densa. Bueno, quizás ya... Elas, coitadas, estão com fome e eu começo a falar e... Pero necesita descansar também um pouco, porque toda a manhã... Sim, sim. Mas foi um prazer conhecer-vos. Obrigada. Se precisarem de alguma informação, se acharem que eu posso ajudar em alguma coisa, mandem-me um mail. Eu respondo de certeza, que eu sou certinha, costumo ser certinha nas coisas, se precisarem. Está bem? À vontade, está bem? Foi um prazer. Está bom, obrigada por tudo, está bem? Desculpem ter sido na segunda-feira de Carnaval, em Lunes. É assim, está bom, obrigada então. Vitória, vamos dar cá. Vamos a recoger esse carnaval que